Olá pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para deixar a primeira dica de hoje. São 10 dias de direcionamentos, com 10 dias de instruções para a sua vida profissional e também negócio. O primeiro delas é gratidão, né? Nós temos como princípio bíblico a gratidão, e a gente reporta isso no livro de Lucas, no capítulo 9, no verso 16, quando diz assim: Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus por eles. Depois, partiu os pães e os peixes e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. Primeiro ponto aí, o primeiro direcionamento desse dia é gratidão. Primeiro ponto que eu preciso de agradecer é poder reconhecer. Nós estamos hoje em 1º de dezembro e nós vamos agradecer por quê, Ciro? Agradecer por novembro, por tudo aquilo que nós já vivemos. E entregar em gratidão já o mês de dezembro, porque tem alguns direcionamentos para a nossa vida aqui. Quando Jesus pegou os pães, os 5 pães, os 2 peixes, ele levantou e deu graças a Deus por eles. Foi a partir daí que ele deu o comando para poder entregar àquela população, os discípulos entregar àquela população, e diz que eram quase 5.000 homens. Imagina só a quantidade de meninos e mulheres, ou seja, eram muito mais de 5.000 pessoas, eram muito mais de 5.000 porque havia famílias. E a gratidão, ela gera multiplicação, mas o sentimento de gratidão está muito ligado a alguns direcionamentos para a nossa vida. O primeiro, nessa palavra aqui, diz que eles vinham caminhando de um determinado tempo, um determinado lugar, em um período de tempo. E aí, os discípulos queriam que Jesus liberasse o povo para ir comer em outro lugar, pudesse conseguir com as suas próprias forças. Mas Jesus diz que era preciso eles alimentar aquele povo. Ou seja, Jesus deu um comando para aqueles homens e eles obedeceram. O primeiro passo para mim poder entender e ajudar a gratidão a fazer parte da multiplicação na minha vida é poder ser obediente. Obediente a quê, Ciro? Ao direcionamento daquilo que Deus tem mandado a gente fazer. Às vezes Deus te deu um comando e você vai e faz outro com a força do seu braço, e às vezes se frustra e perde não somente negócios, não perde parcerias, contratos, mas também perde a paz, né? Fica frustrado. E para mim poder ser obediente, eu preciso ter um comando. Então eu preciso ouvir aquilo que Deus tem para o meu negócio, para a minha família, para o meu trabalho, tá? E diz que aqueles homens, ao ouvir, qual foi o comando que Deus deu para eles? Organizar em grupos de 50. Então eu preciso ouvir e poder saber administrar a mensagem que eu ouvi. Jesus diz para organizar em grupo de 50, ou seja, eu preciso organizar aquilo que eu preciso alimentar. Ou seja, como estão os nossos compromissos para esse mês? Você já organizou? Você tem conhecimento? Você sabe o que é compromisso que você tem para poder honrar? Ou, em outras falas, os seus boletos, né? As suas dívidas? Você já organizou para saber numeradamente todos os compromissos que você tem para você poder pagar, suprir, alimentar, poder mantê-los em dia? Então, eles ouvem o comando e eles administram isso conforme o direcionamento. Jesus diz para eles organizar. Então, eles organizaram aquele momento em povos, famílias, números de 50. Nós precisamos organizar aquilo que nós precisamos vencer, alimentar. Primeiro, obedecer. Segundo, organizar. Terceiro, agradecer. Diz que Jesus pegou o que ele tinha, eram 5 pães e 2 peixes, e ele levantou e deu graças a Deus. Para nós era muito pouco, para aqueles discípulos também muito pouco, mas para Jesus era o suficiente. O que você tem hoje que você precisa agradecer, apresentar para Deus, para que ele venha a multiplicar na sua vida? Seja um dom, seja um talento, seja condições, você tem inúmeros compromissos para você poder honrá-los, mas você tem determinados bens, rentabilidades, benefícios, você tem um salário, você tem um prorabore, você tem uma renda. O que você tem que aos seus olhos pode até parecer que é impossível, mas que para Deus possa ser o suficiente para que ele venha a multiplicar na sua vida e também tornar uma geração que seja não somente a sua, mas de outras pessoas serem abençoadas. Aquela palavra foi para abençoar aquele povo e também
abençoar as suas gerações seguintes. Por quê? Porque diz que eles comeram o suficiente e ainda conseguiram separar, reunir, resgatar o que sobrou, que davam 12 cestos. Ou seja, aquilo que Deus vai fazer não vai ser somente para a nossa vida, mas vai ser para suprir outras pessoas, outras gerações, outras famílias que precisam dos nossos também negócios. Eu quero te motivar nesse dia, primeiro dia, a tirar esse direcionamento para a sua vida, para a sua empresa, para o seu negócio. Agradeça pelo que passou, seja aquilo que você gostou, aquilo que você não gostou, que deu certo, aquilo que não deu certo, mas agradeça, porque teve um propósito. E eu creio que Deus vai fazer multiplicar a partir do momento que você entrega na mão dele. E entregar também é gratidão. Aquele menino, o garoto, o rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes, para ele poderia ser o suficiente para ele poder se alimentar. Mas ele entregou para Deus, para que Deus fizesse multiplicar, não somente na vida dele, mas na vida de outras pessoas. Quando eu entrego para Deus, nós estamos entregando dezembro como gratidão ao Senhor já, na certeza de que Ele que vai multiplicar. Quando eu entrego para Deus, eu garanto o meu coração que Deus vai fazer multiplicar sobre as nossas vidas e a nossa geração. O que você tem que você precisa entregar para Deus? Que seja feita a vontade dele nesse mês de dezembro. Pois Romanos 12:2 também diz que a vontade dele ela é muito boa, perfeita e agradável. Mas eu preciso viver uma renovação de mente. Se você não tinha essa mentalidade ainda de entregar para Deus em gratidão, para poder se suprir, se alimentar e alimentar outras pessoas, quero te motivar nesse dia a exercer o primeiro direcionamento. Gratidão. Que Deus abençoe. Até a próxima. A mensagem é: valeu!